Nós começamos o nosso bate-papo com a nossa educadora de hoje e nós vamos falar com a Cláudia Siqueira sobre a socialização infantil após a pandemia e o que tem reaproximado as crianças. Ela falou sobre alguns prejuízos, algumas situações, não só prejuízo, porque tem coisa boa disso aí também, mas destas crianças nesse pós-pandemia. A gente está fazendo todos os balanços agora, que todo mundo está voltando ao trabalho e voltando para a escola, não é, Cláudia? Sim, a gente tem percebido, principalmente quando retornamos para a escola, a questão motora das crianças. Elas desaprenderam a cair, por exemplo. Então você vai falar assim, uma criança, quando ela está num espaço com outras crianças, até a sua mobilidade é diferente. Nós percebemos também, e até as pesquisas mostram, que elas cresceram menos. Mostram que a questão que a gente está chamando de reabilitação social. É necessário fazer com que elas aprendam a viver. E a escola é o segundo núcleo social. Imagina as crianças 2 anos em casa, como você bem colocou, com os pais também trabalhando e tendo que fazer tudo remoto. Quanta oportunidade de convívio que elas perderam com seus pares, com crianças da mesma idade. De brincar. Não que seja ruim estar em casa com os seus brinquedos, mas brincar com outra criança é importante. E por que é importante, Cláudia? Porque, veja, quando você fala de brincar, você está dizendo que a criança tem que ceder, tem que ter resiliência, vai ter que trocar, vai ter que negociar, vai usar muito mais o seu processo criativo, porque você vai brincar no quintal, a gente está falando aqui, quando ela brinca no quintal, quando ela brinca na escola, ela vai ter que ter muito mais jogo de cintura do que ela no espaço em casa com o irmão. Tem muita criança que nem tem irmão. Então, ela só vai, nesse período, ela socializou muito com o adulto. E muitas vezes o adulto, para ganhar tempo, acaba resolvendo situações que tiram a possibilidade de desenvolvimento da criança. Por exemplo, muito sério, fala. Porque a criança aponta, o adulto dá. Não perguntar, você quer o quê? Você quer a mamadeira? Você quer o prato? Ah, tá bom. Então, isso também... É como se o adulto, lendo o pensamento ou desejo daquela criança, ele se adianta para suprir aquela necessidade e não se preocupa que ele está tirando o direito, entre aspas, daquela criança verbalizar e aproveitar e trabalhar a fala, é isso? É ampliação de repertório. Porque se eu aponto, você falar, toma, você não diz, você quer um copo de água? Você quer beber água? Eu estou criando um vocabulário para a criança. Sim. Mas quando eu tiro e também não digo isso, eu estou tirando repertório de vocabulário. Então, nós sabemos que muitas crianças também, quando voltam para a escola, tiveram esse problema de repertório por conta dessa antecipação, essa pressa. Isso é uma regressão. Porque a criança na escola já estava aprendendo antes da pandemia. Quer dizer, com a pandemia, isso regrediu em muitas das crianças. Sim, é por isso que a gente até estava brincando, Quando você pega agora com a Copa um álbum de figurinha, ele vai aprender várias coisas, que a gente está aqui tentando gerar engajamento, porque a gente não pode ficar desinteressante. Porque nós temos o quê? Eles também ficaram muito com a internet. Muitas vezes sem supervisão de um adulto. Agora, o álbum de figurinha sou eu com meu pai, eu com a minha mãe, eu com a minha avó, eu com meu primo, eu com os meus amigos. Eu estou vendo o que? Sequência numérica. Eu tô lá observando também que países, eu estou vendo a cor. A bandeira. Que bandeira, como é. Então, veja, para que eu possa retomar esse processo de aprendizagem, eu também preciso engajar as crianças. Então, agora é o momento de usar situações que estão no cotidiano para retomar esse processo. De que forma os pais, então, já que voltaram ao trabalho, já não está todo mundo em casa, e essas crianças que tiveram esse prejuízo, regrediram na fala, na interação, na escrita principalmente, porque como você disse, ficaram muito só no computador, enfim... de que forma nós podemos ajudar? E eu falo nós, gente, nós, pais, avós, que muitos ficam com as crianças também, educadores, De que forma nós podemos ajudar essa criança a continuar o seu desenvolvimento e a melhorar aquilo que ficou para trás?
Acho que o primeiro ponto é diminuir tempo de tela. Se você quer fazer com que essa criança retome conceitos, a sociabilidade, é diminuir, porque a tela virou a chupeta contemporânea. Então, se nós diminuirmos o tempo de tela, investimos na literatura, investimos no contato, nos momentos de refeição, você estava falando muito do quanto nós estamos juntos. Este é um grande processo. Sentar para fazer uma lição, sentar para checar como que está o processo, conversar na escola, como está meu filho, no aspecto não só cognitivo, mas também no socioemocional. Então, quanto mais a família estiver dialogando com o professor, com a escola, ficou com a avó à tarde, entender se o comportamento está mudando, não deixar no quarto fechado sozinho como se fosse um iglu, mas sempre puxar para estar perto de um adulto para modelar comportamentos pró-sociais, porque é um processo de retomada de relacionamento. E com isso a situação do cognitivo, logicamente, junto nesse processo, mas eu acho que ampliar e estreitar os diálogos nesse período pós-pandêmico é o que melhora um adulto que cuida de uma criança ou que está num processo também de desenvolvimento de um adolescente, que também tem que ficar de olho, precisa estar presença. Vamos chamar que é uma presença qualificada para poder ajudar nesse desenvolvimento? Ou seja, não importa a quantidade desse tempo que o pai e a mãe ou essa pessoa que está ajudando na educação, seja avó, padrinho, madrinha, seja lá quem for, estiver ajudando a criança, então não é a quantidade, é a qualidade deste tempo. Ficar com a criança enquanto ela faz a lição olhando o celular não é bom para a criança. Então é bom para você, porque você vai olhar seu zap, suas redes sociais, vai interagir, mas a criança está do lado fazendo a lição e ela vai olhar, vai ver. Então a qualidade do tempo é também isso, é você dedicar aquele tempo somente para a criança. É isso, nesse sentido? Eu acho que você foi perfeita, né? A gente pode até mudar de lugar, porque o que você está dizendo, um adulto que está sentado do lado de uma criança e fala, vai fazer sua lição, e ela fica checando o WhatsApp ou as redes sociais, ela não está presente. A criança sente que você não está presente, então ela também vai se dispersar. Porque ela vai dizer, se a minha referência também está na rede, você já viu criança falando assim, mas por que você pode e eu não? Então a gente tem percebido isso. Então, é realmente esse tempo de qualidade. Estar junto é algo que você sente quando o outro tem uma disponibilidade genuína para estar lá. O que você não entendeu? E não é fazer por ela, mas é justamente dizer, não tem problema que você não entendeu, o erro faz parte, vem cá, eu vou escrever para a sua escola, vou escrever para a sua professora, ela volta, ela vai te explicar. A mamãe ou o papai não aprendeu desse jeito, não tenta fazer o que é o trabalho da escola, mas mostra que você está apoiando como a escola está fazendo. Porque muitas vezes a família também se irrita porque quer explicar de um jeito que não é mais. Então você diz, não tem problema, meu filho, eu estou aqui para te apoiar. Eu vou te dar um lugar iluminado, vou te dar um lugar silencioso, eu vou sentar aqui. Tenho certeza que você é capaz de fazer, demonstrar que você acredita no potencial dessa criança, desse jovem. E a partir dali, você sempre está no que a gente chama da rede de apoio, né? Quando você percebe que você tem uma rede de apoio, fica muito mais fácil. Outro ponto que você colocou, as crianças ficaram sem essa parte de gráfica fina. Então, muitas esqueceram de como pega no lápis. Uau. Como escreve, como usa o caderno. Eu vim para cá, eu estava numa reunião justamente com uma equipe, discutindo que uma das coisas que nós precisamos investir fortemente é como eu uso o espaço do caderno, como eu revisito, porque é por lá que eu tenho que estudar. Se você tem tudo eletrônico, se você não tem jeito de fazer anotação, o teu cérebro precisa que você faça isso. Então, olha como a gente está falando de coisas tão básicas que foram tiradas de todos eles e de todos nós. Sim. Você, no momento da sua fala, você disse para os pais, não queira fazer o papel da escola. Mas muitos pais, além de tentarem ensinar com seu método, do jeito que eles aprenderam, e aí a criança entra em conflito, porque a professora ensinou diferente, aí não consegue aprender nem de um jeito nem de outro. Ou seja, os pais não devem tentar ensinar, mas pedir ajuda da professora para ensinar novamente. Ótimo. Mas tem muitos pais também
que delegam a educação geral, como pessoa, como ser humano, para a escola. Não, porque como se a escola tivesse que educar. Não, a escola tem que ensinar. Quem educa são os pais. Eu gostaria que você fizesse um paralelo disso também. De novo, acho que essa colocação está muito adequada, porque a gente fala, nós chamamos isso de terceirização da educação. A escola, hoje, ele é um ambiente que vai ajudar essa criança no desenvolvimento cognitivo e socioemocional. A família é com quem a criança vive 24 horas, né? Apesar de você falar assim, tá na escola um tempo grande, mas os pais são a maior referência. É verdade. Nós não podemos tirar isso. Então, o que acontece? A família e a escola, elas têm que ter muito bem conectadas para um não colocar a culpa no outro. E a criança e o jovem ficar no meio daquela guerra. O que a gente diz é o seguinte, quando escola e família, elas fazem boas parcerias, quem ganha é a criança. Então, ninguém tem que ficar ali no muro apontando o dedo para quem errou. Porque essas cicatrizes, elas são invisíveis. Então, o que você está dizendo? Uma criança, a gente vai chamar isso de terceirização. Não, peraí, eu sou mãe, eu dou alimento, dorme bem, mas a escola que educa. Não, a escola não educa. A escola é um parceiro no processo de educação. E toda escola fica muito honrada porque é uma honra você fazer parte da educação de uma criança, de um jovem, mas não é responsabilidade da escola educar. A educação começa de casa, como diria nossas avós. Educação começa de casa, né? Então assim, bom dia, boa tarde, tira o prato da mesa, arruma a sua cama. Respeita o colega. Né? Seja gentil, seja empático, tudo isso é como eu vejo como a minha família trata as pessoas. Eu só vou tratar as pessoas quando eu tenho boas referências. Se eu vejo meu pai gritando no trânsito, se eu vejo a minha mãe não sendo adequada, numa fala, tem uma hostilidade, eu aprendo que aquilo é o certo, porque as pessoas que eu mais amo tratam a vida desse jeito, então eu vou tratar. Então, na escola, eu também vou achar que todo mundo está para me servir. Por isso que essa questão de resiliência, essa questão de frustração, hoje é um grande objeto dentro das escolas. Porque é lá que a criança vai se frustrar, é lá que ela vai ser mais resiliente. Porque às vezes o adulto não vai ter essa paciência de aprender que a vida é assim. Quando eles se tornam adultos intolerantes, né? Então é um trabalho hoje muito mais profundo que a escola tem que fazer. E não é educar, então, a criança nesse momento, nessa idade em que ela está, seja ela qual for, mas pensar que o que você está educando neste período, nesta idade, vai se refletir no futuro. Agora, eu vou mudar um pouquinho só a nossa conversa, porque teve um momento que você citou do álbum de figurinhas. E a gente vê assim, meu marido é professor, então ele fala, nossa, os alunos trocaram as figurinhas, tem pai lá que já até lotou o álbum de figurinhas, está sobrando um monte para trocar tudo. Até que ponto esse álbum vai trazer essa sociabilização, vai trazer esse envolvimento do pai com os outros alunos, com os outros coleguinhas também? Eu acho que, por isso que eu falei um pouco, né? Eu acho que o álbum de figurinha e a Copa, ela é uma oportunidade do que a gente, nós chamamos de educar para a vida. O que significa educar para a vida? Muitas escolas podem dizer o seguinte, vou proibir o álbum de figurinha, porque atrapalha. Troca figurinha, o outro não quer. Então você fica focado muito nessa questão social sem ter o álbum como uma ferramenta. O que você está trazendo é possível eu trabalhar sociabilidade, indo para os pontos de troca com meu filho no final de semana. É possível a escola trabalhar com diversas áreas do conhecimento. Nós falamos de alguma. Geografia, história, matemática, língua portuguesa. Esporte. Né? Nós estamos falando de educação física. Quando você pega um objeto que está na vida e você adentra para a educação formal, você faz com que eles tenham maior engajamento. Porque ele vai fazer maior número de sinapses. Porque a escola ainda compartimenta. Ligações, né? Isso, ele vai fazer conexões. Então eu digo, nossa, mas eu aprendo português, eu aprendo matemática, eu aprendo história. Mas o álbum você pode aprender tudo conectado. Isso é mais ou menos interessante. Isso faz com que eu tenha mais interesse. Quando a escola pega o álbum e fala, não, isso aqui é do recreio para lá, mas na sala de aula eu não entro, ela está perdendo uma oportunidade ímpar
de fazer conexões entre as áreas do conhecimento, primeiro. E a família, quando o álbum está em casa, faz o quê? Filho, vem cá, nós vamos colecionar juntos. Não é só comprar figurinha, mas é trocar, porque isso também é sustentável. Comprar é a parte mais fácil, né? É, porque você vai comprar até quando? Imagine uma família que não pode comprar, porque não é barato. Eu posso fazer estatística, ensinar estatística, só pelos números de pacotes que eu compro. Se você já tem um álbum que está completo 25%, quantos é mais fácil comprar ou eu começar a trocar? O que tem uma inteligência por trás disso? Então, eu começo a ensinar argumento. Por que você vai trocar? Então, veja como é uma educação mais completa e mais realista. Ou seja, pode usar uma coisa do cotidiano dentro da sala de aula, ou mesmo os pais usando isso, esse momento, Copa, álbum de figurinhas, esporte, etc., para incentivar o filho e criar também essa interatividade, né, dos pais, das outras crianças. Eu gostei da tua ideia. Gente, vamos levar o álbum de figurinhas para a sala de aula. Ó, pelo amor de Deus. Não, mas é só uma ideia. Mas seria ótimo, né, Rita? Seria muito bom. Porque, primeiro, é o que você disse, as crianças vão ver sentido no que estão aprendendo, porque você está puxando uma situação do cotidiano, e seria muito interessante que os professores, por exemplo, de sexto até o ensino médio, pudessem reunir os professores e falar assim, o que é possível aprender usando algo que está aí pipocando. A família também pode sentar e falar, ao invés de ficarmos comprando figurinhas, o que nós poderíamos fazer para ensinar que ele tem que negociar? Porque pode ser que em um momento ele não tenha o pai para poder bancar. Então ele vai ter que negociar para ter coisas na vida. Olha, até aqui eu comprei, daqui para cá você vai negociar e vai fazer troca. Olha que habilidade social importante você está dando para o seu filho. Escola e família podem articular de novo isso juntas e potencializar a aprendizagem de uma criança ou de um jovem. Cláudia, amei nossa conversa. Se eu pudesse, eu ficava mais falando aqui, porque eu acho uma delícia falar de educação, falar das crianças, o quanto elas precisam de nós, da seriedade e, ao mesmo tempo, dessa diversão que nós temos dentro de nós e que podemos fazer juntos. Amei a conversa com Cláudia. Cláudia é educadora, Cláudia Siqueira, e hoje a socialização das crianças, aproveitando esse momento que estamos vivendo, foi o nosso tema. Quero te agradecer. Obrigada mesmo por estar conosco. Imagina, o prazer foi meu. Vocês podem, né, assim, as pessoas podem me acompanhar, porque falo sobre isso nas minhas redes sociais, no Instagram. Ótimo. Né? Inclusive, da sua rede social está aqui. O pessoal pode me mandar pergunta. Pode me seguir. Pode seguir. Adoro conversar com família, adoro conversar com outros educadores, porque nós aprendemos juntos. É no coletivo que se aprende. Então, muito obrigada também por essa oportunidade de compartilhar com todos que acompanham o seu programa. Todo o Brasil, já chegamos em um monte de lugares. Que bom, que bom. Que bom. Cláudia, muito obrigada e sucesso no seu trabalho. Muito obrigada, é um prazer.